pessoas e definitivamente um desses tipos nunca vai ter sucesso nenhum, absolutamente em nada na vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Agatha Harper, especialista em neurociência e física da consciência. E durante essa minha jornada de já 22 anos de mercado, eu descobri que existem esses 3 tipos de pessoas. Para começar, né, deixa eu explicar aqui para vocês. A gente tem as pessoas do tipo coelho, a gente tem as pessoas do tipo tartaruga e a gente tem as pessoas do tipo avestruz. Vamos começar com o primeiro tipo. O primeiro tipo são aquelas pessoas coelho. Elas são muito rapidinhas. Então, quando elas pegam, por exemplo, um projeto, elas põem, né, toda a energia que elas têm na execução desse projeto e vão lá e executam tudo isso rapidamente. Então, se você é desse tipo aí, né, de coelho, conta aí pra mim. E independente se fizer bem ou se não fizer bem, o que importa é que a pessoa vai até o fim. E quando a pessoa vai até o fim, mesmo que no final ela não tenha aquele resultado que ela queria, né? Mas ela vai aprendendo com os obstáculos que vão aí acontecendo no meio desse caminho. Então, querendo ou não, a pessoa tem sim sucesso, porque ela vai ter desenvolvimento pessoal aí no decorrer desse caminho. E a principal lição daí que a gente tem é terminar o que se começa. O segundo tipo de pessoa é a pessoa do tipo tartaruga. Ela vai na velocidade dela. E aí, geralmente, né, tartaruga vai bem devagarzinho. O importante também é que nesse tipo de pessoa é que ela vai até o fim. Como ela vai na velocidade dela, pode ser que ela demore muito mais com relação ao tipo de pessoa coelho. Só que o que importa é que ela vai até o fim. E também, se ela vai até o fim, a gente tem a grande lição de terminar aquilo que a gente começa. Então, isso é um tipo de sucesso, porque se eu começo uma tarefa e o meu desejo é terminar a tarefa, nesse caso aqui, o sucesso eu vou ter se eu terminar a tarefa. O sucesso vai ser a conclusão dessa tarefa. Concordam comigo? Então, quando ela termina, ela vai se sentir também com aquela sensação de realização pessoal, porque ela se propôs a iniciar um projeto, ela se propôs a iniciar uma tarefa, nem que seja, por exemplo, a leitura de um livro. E aí ela vai lendo devagarzinho. Uau, caiu aqui. Só falar do livro, hein? Então, voltando aqui o exemplo do livro. Ela se propõe a fazer a leitura de um livro. E aí ela vai devagarzinho, né, naquele ritmo dela. Lê uma página um dia, no outro dia ela lê 2, no outro dia ela lê mais um pouquinho, até que um belo dia ela vê, né, que ela já concluiu um capítulo, e aí ela vai se sentindo no seu interior aquela sensação de gratificação. Isso vai reforçando também a questão da autoconfiança, da capacidade, né? Uau, eu sou capaz, eu me propus a ler um livro e eu tô aqui lendo, nem que seja devagarzinho. Enquanto a pessoa do tipo coelho, ela é praticamente capaz, né, de sentar e ler o livro, né, numa sentada só, ou fechar o capítulo, né, ler um capítulo inteiro numa sentada só. A pessoa coelho, ela vai lendo mais devagar. Só que nesses 2 tipos de pessoa a gente tem a sensação de gratificação pessoal. Então isso vai fazendo bem para nossa autoestima, porque a gente se propôs a fazer uma tarefa, no caso aqui eu estou citando a leitura do livro, e a gente está fazendo, né, o passo a passo para a gente concluir essa tarefa, que é ler, né, ou que seja um parágrafo, nem que seja uma página, um capítulo, ou no caso do coelho que já lê mais coisas, né, numa sentada só, mas a gente está caminhando rumo à realização desse nosso objetivo. Então, quando a gente finalizar a leitura do livro, a gente vai se sentir muito feliz com a gente mesmo. E isso é muito importante para o nosso sucesso pessoal, porque esse sucesso que a gente tem nas pequenas atividades, ele se espalha, aí ele se reflete ao longo das nossas outras atividades no dia a dia, nem que seja do sucesso profissional mesmo, do sucesso financeiro, do sucesso nos relacionamentos, do sucesso de, por exemplo, começar uma dieta e terminar, começar um plano de atividade física e terminar, ok? Então, quando a gente pega, né, esses 3 tipos de pessoas, a gente vai vendo que isso tem muita relação com a vida da pessoa e o tipo de sucesso que ela vai tendo na vida, ok?
E agora, né, você deve estar aí curioso para saber o terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa avestruz. Você já deve ter visto aí, né, em algum filme, em algum desenho, principalmente nos desenhos, o avestruz, quando ele leva um susto, quando ele vê alguma coisa, né, que põe ele naquela sensação, né, de estresse, o que ele faz? Ele enfia a cabeça no buraco. O que é isso, Agatha, com relação às pessoas? São aquelas pessoas que estão aí, né, fazendo alguma coisa, algum projeto, que seja a leitura, né, do livro, como eu estava citando anteriormente. E aí, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro problema, elas, enfia a cabeça para dentro do buraco. Ou seja, elas desistem diante das dificuldades da vida. E aí, né, trazendo aqui para o nosso exemplo da leitura. A pessoa, por exemplo, se propôs a ler o livro, ela começou, né, sentou, foi ler. E aí acontece alguma coisa, né, filho chora, o vizinho bate, né, para chamar no portão, cachorro late, celular toca, WhatsApp não toca. E aí a pessoa, ela vai parando, ela vai se sabotando e deixa de lado aquilo que ela se propôs a fazer. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nessa questão do foco quando a gente inicia as nossas atividades. No caso, por exemplo, de um outro projeto, é um projeto aí, né, de carreira, um projeto aí de finanças. A pessoa tá, né, fazendo aquele projeto e tal, construindo, né, uma promoção aí na carreira, mas aí, por exemplo, uma outra pessoa ganhou a promoção. E aí ela fica super triste, ela fica desanimada e ela enfia a cabeça dentro do buraco, ou seja, ela desiste. E aí, na vida, a gente tem várias situações que são esses obstáculos, né, que são as pedras no meio do caminho. E aí é importante vocês saberem que esse terceiro tipo, que são as pessoas do tipo avestruz, elas nunca vão ter sucesso na vida. Por quê? Tudo que elas começam, elas não terminam, elas param no meio do caminho. E aí, por exemplo, a pessoa, né, queria, né, tava lutando, né, foi fazer um curso, por exemplo, de inglês, ou fez um curso aí de aprimoramento profissional, porque ela tinha certeza que ela ia ser promovida. E aí outra foi. Aí o que ela faz? Ela dá um jeito de se sabotar para ser demitida, ou ela pede demissão, e aí ela vai mexer com outra coisa que não tem nada a ver. Ou ela começa, né, por exemplo, caso de uma pessoa que eu atendi recentemente, ela estava escrevendo um e-book. E aí ela estava achando muito difícil, né, trabalhar com aquela temática. E aí, mais ou menos no meio do e-book, ela viu, né, que estava bem difícil aquilo. E aí ela parou e decidiu escrever um e-book sobre outra coisa. Casos também de, por exemplo, pessoas que começam cursos de idioma, né, de inglês, por exemplo. A pessoa começa e aí, né, vai chegando a época de provas e tal, ela acha que tá muito difícil, que ela não vai conseguir, que ela não vai tirar nota boa, que ela não vai passar, e aí ela pega, abandona o curso de inglês. Começa a ler o livro e aí ela não entende muito bem um parágrafo, né, ou tem uma palavra lá que ela não entendeu muito bem, e aí ao invés dela se esforçar, dela ler mais uma vez, ler de novo, e de novo, e de novo, até ela entender, o que ela faz? Ela desiste, para e vai ler outra coisa. E essa questão da leitura, eu aprendi quando eu fazia, né, a minha graduação em linguística, eu sou bacharel em linguística também, e aí a gente estava num grupo de estudos sobre Foucault. Pessoas queridas, Foucault é um autor muito difícil. E aí teve uma vez que eu cheguei reclamando, né, pra minha orientadora que tava muito difícil. Sabe o que ela falou pra mim? Lê umas 30 vezes. Depois que você lê 30 vezes, eu tenho certeza que você vai ter entendido um pouquinho. E isso aconteceu uma outra vez também, quando eu tava fazendo a minha pós-graduação em psicoterapia analítico corporal, lendo Reich. E aí, né, muitas pessoas reclamando que ler Reich é difícil. E aí, o nosso orientador também disse a mesma coisa. Depois que vocês lerem aí umas 30, 50 vezes, aí vocês vão entender um pequeno parágrafo. Então, a gente tem que persistir, a gente tem que ir fazendo, e fazendo, e fazendo. É a mesma coisa quando a gente foi aprender a andar. Imagina se quando a gente era criança, a gente começasse a caminhar e aí a gente caísse, não vou mais andar, porque andar é muito difícil, andar não é pra mim, eu nunca vou conseguir andar, todo mundo consegue caminhar, mas eu não consigo, andar não é pra mim definitivamente. Imagina se quando a gente tivesse começado a aprender a falar, também a gente tivesse caído nesse erro de ser essa pessoa avestruz.
na primeira palavra errada aí que a gente falou, né, que as pessoas riram da gente, a gente ficou muito constrangido, com vergonha, e aí a gente falasse, não, também não vou mais falar é muito difícil, falar definitivamente também não é pra mim, vou desistir. Não, a gente persistiu porque a criança ela não tem essas crenças, né, limitantes, ela não tem essas feridas emocionais, esse excesso de vergonha, esse excesso de timidez, esse medo, né, de ser humilhado, esse medo de ser rejeitado pelo erro que se comete. Não, a criança não tem nada disso, então ela vai lá e faz, ela vai lá e faz, ela vai lá e faz até ela conseguir. E aí, por que quando a gente vira adulto, né, que a gente devia continuar usando essa nossa inteligência de poder continuar superando os nossos desafios rumo aos nossos sucessos, rumo à realização dos nossos sonhos, porque a gente desiste? Né? Pessoas também, por exemplo, que eu converso muito, elas estão fazendo, né, iniciam uma dieta e aí a dieta, né, começa a ficar um pouco mais pesada e aí a pessoa para, né? Quando ela não desiste totalmente da dieta, ela pega uma outra dieta que não tem nada a ver, ou ela mistura várias coisas e aí vira aquela salada de fruta que não dá resultado nenhum, não é mesmo? Então a gente tem que parar para refletir agora que tipo de pessoa a gente está sendo na nossa vida hoje. Por quê? Isso também se reflete todas as áreas da nossa vida, tanto no nosso relacionamento, quanto na nossa questão do nosso desenvolvimento pessoal, quanto na questão também do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso desenvolvimento na nossa carreira, nas nossas finanças. Porque se a pessoa é do tipo coelho, que ela vai rapidinho, em todas essas áreas ela vai sempre indo rapidinho, rapidinho, rapidinho e ela nunca vai parar. Ela sempre vai concluir aquilo que ela se propôs a fazer e vai dar bom. Aí, né, no final. A pessoa do tipo tartaruga, ela vai devagar, vai lá no ritmo dela e vai fazendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, e ela também vai concluir, ela também vai chegar àquele objetivo final. E esses dois tipos de pessoas vão se sentir muito bem, muito empoderadas, muito cheias de poder. O que é ser empoderada, né, Agatha? O que é ser empoderado? É sentir essa sensação de poder interior dentro da gente. Uau, eu consegui! Comemorando essas nossas pequenas vitórias, porque quando a gente vai falar de sucesso, as pessoas elas só pensam, né, no resultado final. Por exemplo, quem quer se tornar um milionário. Aí a pessoa pensa, né, que o sucesso vai ser só quando ela tiver R$ 1 milhão lá na conta dela. E aí ela esquece de comemorando aqueles R$ 100 que ela começou a juntar, ou que ela começou a investir, aqueles R$ 1.000, aqueles 5.000, aqueles 10.000, que aí depois virou 50, conforme ela foi trabalhando e não desistiu, né? Não foi do tipo avestruz, aí que parou no meio do caminho, e aí chegou lá nos 100.000, 200, 500, 700, 1 milhão. Tá vendo? Então, em todas essas fases, a gente tem que comemorar, porque são pequenos passos. Como a gente vai subir uma escada, a gente sobe degrau por degrau. E a cada degrau que a gente sobe, a gente tem que comemorar, porque quando a gente comemora, a gente está reprogramando no nosso cérebro que eu consigo, eu posso, eu sou capaz, porque a maioria de nós cresceu, né, com essa educação aí, escutando, né, você não dá conta, você não serve pra nada, você não presta pra nada, você não é ninguém, você faz tudo errado, deixa que eu faço, né, essa frase aqui era clássica da minha infância, então vocês acham que eu também não passei por vários problemas? Passei sim, e ao longo aí, né, dessa minha jornada de estudos de desenvolvimento pessoal, de coaching, de neurociência, de física da consciência, eu fui aprendendo ferramentas para lidar também com esses problemas que eu tinha. Então, quando a gente chega, sobe, né, um degrauzinho dessa nossa jornada, então a gente tem que comemorar para a gente começar a reprogramar o nosso cérebro, porque a gente reprograma ele de várias formas, não é só escutando os áudios, por exemplo, de reprogramação mental, fazendo auto-hipnose ou até mesmo a hipnose ou a meta-hipnose, fazendo PNL, fazendo Reiki, Theta Healing, né, o downloads das nossas novas crenças, pra gente reprogramar. Não, a gente reprograma de várias maneiras, também com o nosso comportamento. Isso é muito importante, porque nós somos seres físicos, né? Nós temos um corpo físico que se comporta, que age de determinada maneira. Então, quando a gente comemora essas pequenas vitórias, a gente vai reprogramando também os nossos comportamentos. E o mais importante disso, que foi aquilo que eu disse agora há pouco, a gente vai reforçando a nossa autoestima
a nossa autoconfiança também, porque a gente tinha aquelas crenças, né, aquelas frases que a gente ouviu lá na nossa infância. Você não dá conta, você não consegue, você não é capaz. Então, quando a gente comemora, a gente está mostrando para o nosso subconsciente que a gente consegue, a gente pode, a gente é capaz. Não importa se a gente está fazendo muito rápido ou se a gente está fazendo devagarzinho, igual uma tartaruga. O que importa é que a gente defina nossas metas, né? Nossos objetivos e a gente vá nessa jornada da vida, subindo degrau por degrau, caminhando, né? Trilhando estrada por estrada, né? Dessa nossa jornada, trilha após trilha nessa nossa jornada. E a gente vai comemorando, porque a gente vai instalando essas novas crenças, aliado também às outras coisas, como eu falei, que tem as reprogramações, tem as meditações guiadas também, tem as sessões de Theta Healing, Reiki, tem PNL, hipnose, auto-hipnose, meta-hipnose. Então, a gente vai juntando muita coisa pra gente reprogramar e aí comemorando que essa parte do comportamento, porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente e isso vira ação. E quando a ação vem, ela vai ter um resultado. Por isso que é importante também a gente reprogramar as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, a gente tem que ir comemorando, né? E aí cada um escolhe, a partir de agora, o seu ritual aí de comemoração. Tem gente que vai se presentear com alguma coisa, tem gente que vai comer uma coisa gostosa, tem gente que vai beber um drink, né, o seu drink preferido, tem gente que vai sair, né, para fazer alguma coisa, tem gente que vai pro spa. Eu já atendi pessoas que escolheram, né, vários rituais aí, né, para fazer esses rituais de comemoração, porque é assim uma celebração. Pensa aqui comigo, seria como se você estivesse na escola e aí tinha a prova, e aí você fez a prova e tirou nota 10. Ou você fez a tarefa e ganhou uma estrelinha. Nesse momento aqui, é você mesmo que está se dando, né, a sua estrelinha. Você está se reconhecendo, se valorizando e se empoderando com esse pequeno ato, ok? Então, é importante a gente fazer tudo isso se a gente quiser construir aí a nossa jornada, né, a nossa trilha do sucesso e chegar ao final da nossa vida, ao final dessa jornada, tendo sim muito sucesso em todas as nossas áreas. Sucesso pessoal, sucesso financeiro, sucesso nos nossos relacionamentos, sucesso na nossa saúde, sucesso na nossa vida espiritual também. Tudo isso faz parte, né, de uma grande roda que tem que estar tudo muito bem alinhado pra gente se sentir satisfeito, se sentir pleno, feliz ao final. Porque não é só ganhar muito dinheiro. A gente tem que ser feliz com o modo que a gente conquista esse dinheiro. Não é só ter um relacionamento, né? Ser casado ou casada. É a gente ser muito feliz com essa pessoa que a gente escolheu para compartilhar a nossa vida, ok? Então, quando a gente tem uma coisa e a gente tem essa sensação de satisfação, de felicidade, de plenitude com aquilo que a gente conseguiu, a gente está assim vivendo a nossa vida super feliz, super plena, e isso sim é o sucesso verdadeiro, ok, pessoas queridas? Então finalizamos aqui, fica aí a dica para vocês e escreve aqui para mim abaixo desse vídeo que tipo de pessoa você era antes desse vídeo, se é coelho, se é tartaruga, né? Pode continuar sendo. Agora, se você era o avestruz, para de ser avestruz a partir de hoje. Escreve aí pra mim. Nada de avestruz, nunca mais avestruz. Porque você vai escolher se você vai ser uma pessoa do tipo coelho ou uma pessoa do tipo tartaruga. Porque só esses dois tipos vão ter sucesso na vida, ok? Então é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais.